Olá, você está na bênção. Eu sou o pastor André Rangel e hoje a devocional vai ser sobre Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. E hoje eu quero falar do seguinte tema: experimentar a Deus constitui a glória do homem. Então, se você quer se gloriar de algo, glorie-se no Senhor. Glorie nas coisas que vêm de Deus. Se você é uma pessoa inteligente, a glória é de Deus, porque foi Ele que te capacitou. Se você tem muitas prosperidades, se você é muito próspero, se você é uma pessoa de um nível aquisitivo alto, creia que foi o Senhor que permitiu que você tivesse tudo que você tem. E se você também é uma pessoa forte, você se considera uma pessoa muito forte ou poderosa, você considere também a glória ao Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. E o texto que está dizendo aqui: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então, a primeira coisa que o personagem que nós vemos aqui é Salomão, porque Deus está falando através do profeta Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria. E quando você vai lá no livro de Reis e de Crônicas, você vê ali a história de Salomão. Salomão era filho de Davi, foi ele que inaugurou o templo, que construiu o templo para o Senhor. E Salomão, ele ficou assim, sem saber como guiar o povo, sem saber como conduzir o povo de Deus, o povo de Israel. E uma certa noite ele teve um sonho, Deus falando com ele, perguntando a ele, uma revelação, né? O que ele queria. E aí Salomão então pediu sabedoria a Deus. E Deus então falou para Salomão: olha, porque você não me pediste a vitória sobre os inimigos, nem riquezas, não existirá ninguém, nem antes, nem depois, mais sábio do que você. Mas o que eu quero dizer para você, querida, é que Salomão, ele deixou a vaidade entrar no seu coração, o orgulho entrar no seu coração, porque ele se afastou dos caminhos do Senhor. Interessante que Salomão, esse homem que falou sobre vaidade, tudo é vaidade, aquele que falou lá em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, recreia o teu coração no dia da mocidade, ande pelo caminho do teu coração. Salomão trouxe vários ensinamentos, e um desses ensinamentos ele falou sobre o temor do Senhor. E sabe o que ele disse em relação ao temor do Senhor? Ele disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que aí eu fico pensando, né? Ele não praticou isso. Num dado momento da sua vida, ele não teve temor a Deus. Ele esqueceu daquilo que ele havia pregado. E hoje nós vemos muitas pessoas assim. Pessoas que pregam coisas que não vivem. Pessoas que falam determinadas coisas, têm uma boa oratória, ministram muito bem, mas não vivenciam, não experimentam aquilo que elas estão pregando, aquilo que elas estão falando. E eu vejo o personagem Salomão como um homem assim, porque no final da sua vida Salomão se envolveu com muitas mulheres. E quando eu digo muitas mulheres, não foi 3, 4, 5, não. A palavra de Deus diz que Salomão teve 300 mulheres, poderíamos considerar 300 esposas e 700 concubinas, 700 amantes. Isso dá um total de 1000 mulheres. E aí parece até que isso é uma hipérbole, parece até que isso é uma linguagem simbólica, mas não é. Salomão teve 1000 mulheres. Você nunca ouviu falar nisso a não ser na Bíblia. Como que esse homem conseguia dar atenção a 1000 mulheres? Como que ele conseguia dar atenção a 1000 mulheres? Atenção em todos os sentidos. Se às vezes no dia a dia nosso, a gente não consegue dar a atenção que a nossa família merece, como que Salomão poderia dar atenção a 1000 mulheres? Salomão, então, meu irmão, ele
foi uma pessoa que, por causa dessas mulheres, que essas mulheres eram mulheres que o Senhor Deus tinha proibido ele de se envolver. E Salomão se envolveu com mulheres idólatras. Salomão começou a se envolver com idolatria. Salomão começou a viver uma vida idólatra, longe dos caminhos do Senhor, longe da presença do Senhor. E aí a gente percebe então que Salomão, ele deixou a vaidade invadir o seu coração, o orgulho. Ele achou que ele era muito glorioso e esqueceu que a glória é de Deus, que a glória pertence ao Senhor, e se afastou assim dos caminhos do Senhor, do caminho de Deus. Salomão, ele disse certa vez assim: tudo que vier à mão para fazer, faze conforme todas as suas forças, porque para a sepultura para onde vais, não há ciência, não há sabedoria alguma. Salomão foi um grande pregador. Salomão foi um homem que trouxe muitos provérbios de sabedoria para a nossa vida, que estão registrados na palavra de Deus. Mas foi um homem que deixou a vaidade entrar no seu coração, o orgulho entrar no seu coração, e se envolveu com coisas que o Senhor reprovava. Mas a segundo personagem que eu vejo aqui é quando o profeta diz: nem o forte na sua força. O segundo personagem que nós vemos aqui quando se trata de força, que a Bíblia apresenta Sansão como aquele homem mais forte que já existiu, porque era uma força sobrenatural. Ninguém poderia ter a força que Sansão tinha se não fosse algo que realmente viesse do Senhor para a sua vida. Sansão era nazireu desde o ventre da sua mãe. Sansão foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Foi consagrado para ser esse homem forte mesmo, esse homem poderoso para lutar contra os filisteus. Mas certa vez, Sansão também, ele se gloriou na sua força e esqueceu de se gloriar no Senhor. E ele se apaixonou por uma mulher também que não era a mulher que Deus queria para ele. Sansão então se envolveu com Dalila. E aí, quando ele se envolveu com Dalila, a palavra de Deus diz que os filisteus, os homens, foram lá e aconselharam Dalila: olha, nós vamos te dar muitas pratas, nós vamos te dar um tesouro, mas você precisa descobrir da onde vem a força de Sansão. Que enigma é esse? Como ele pode ter uma força tão sobrenatural como essa? E aí, certo dia, Sansão estava ali com a Dalila. Dalila começou a fazer um cafuné na sua cabeça, fez com que ele relaxasse, que ele fosse assim adormecendo, e começou a conversar com ele, persuadindo ele, tentando manipular para descobrir qual era o enigma da sua força, o segredo da sua força. E aí Dalila perguntou para Sansão da onde vem a sua força, e ele falou assim para ela: olha, se você pegar 7 tiras de couro ainda úmido e me amarrar, eu não vou conseguir me soltar. E aí Dalila então fez com que ele dormisse, pegou 7 tiras de couro úmido, amarrou em Sansão e chamou os filisteus, os soldados. E quando os soldados invadiram ali os aposentos deles, ela começou a gritar: Sansão, está vindo aí os filisteus. E ele arrebentou aquelas tiras de couro como se estivesse arrebentando um pano que estivesse próximo ao fogo. Ele arrebentou com muita facilidade. E aí ela descobriu então que Sansão enganou ela. E ela mais uma vez ali persuadindo, manipulando e falando: você me enganou, isso, aquilo. Aí ele falou mais uma mentira para ela, ou seja, Sansão estava brincando com o inimigo. E ele falou para ela: ó, se você pegar cordas que nunca foram usadas e me amarrar, eu não vou conseguir me soltar. Tem que ser cordas que nunca tenham sido usadas. E aí ela fez a mesma coisa, fez ele adormecer, amarrou ele com essas cordas que nunca tinham sido usadas, e ali
os filisteus, ela chamou os soldados e eles invadiram ali os aposentos e ela mais uma vez acordou Sansão. Sansão, os filisteus estão vindo te atacar, e ele arrebentou ali aquelas cordas como se fosse linha, como se tivesse sido amarrado com linha, e ele arrebentou com muita facilidade. E mais uma vez Sansão continuou brincando com o inimigo. Sansão continuou brincando com aquele que ele não podia brincar. E ele então falou para ela assim: olha, se você tecer as minhas 7 tranças do meu cabelo num pano, eu ficarei fraco, eu ficarei igual a qualquer outro homem. E ali ela fez de novo ele adormecer, e ela chamou os soldados filisteus. Eles invadiram os aposentos, e Sansão da mesma forma levantou e atacou ali aqueles soldados, botou eles para correr. E então Dalila ficou muito frustrada, Dalila ficou muito aborrecida com ele e começou a importunar ele, a trazer uma chateação muito grande para ele. E aí, querido, lá em Juízes capítulo 16, eu quero ler para vocês esses 3 versículos, do versículo 15 ao versículo 17, olha o que aconteceu. Que coisa triste na vida de um homem que se orgulhou da sua força, de um homem que brincou com o inimigo. E isso nos traz uma lição muito importante. Não brinque com o inimigo da sua vida, não brinque com o diabo, não brinque com Satanás. O Senhor é o único que pode derrotar, destruir todas as armadilhas, todos os intentos de Satanás sobre a nossa vida. Por isso o apóstolo Tiago ele diz o seguinte: olha, chegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não está dizendo só resista ao diabo e ele fugirá de vós, não. Chegai-vos a Deus, porque a força vem do Senhor, o poder vem de Deus. Mas Sansão estava brincando com o inimigo. Aí o versículo 15 diz assim, olha o que Dalila fez. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Aí no versículo 17, então, Sansão declara todo o seu segredo da sua força. Ele diz assim, ó, descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E ali Dalila então agora tinha certeza que Sansão tinha aberto o seu coração, e ela então vai e fala ali para os soldados filisteus, para aqueles homens, e eles invadem então os seus aposentos, e Sansão ali levanta pensando: mais uma vez eu vou conseguir destruir os soldados filisteus, porque eu sou forte, eu sou poderoso. Só que naquele momento agora a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor tinha fugido, tinha saído da presença, da vida de Sansão. Isso nos mostra, querido, que a força não estava no cabelo de Sansão, a força estava na obediência de Sansão. Enquanto Sansão estava obedecendo o Senhor, enquanto Sansão estava obedecendo os preceitos do Senhor, o Senhor dava a ele a capacidade e a força para ele continuar conquistando vitórias sobre os filisteus. E nesse momento então, esses homens amarraram Sansão, furaram os seus olhos, levaram ele para Gaza e começaram a fazer ele de escravo, rodando o moinho. Depois levaram ele para a festa do templo de Dagon, e ali começaram a insultar, começaram a se divertir com Sansão, humilhando Sansão, até que no final da história ali, Sansão, ele se agarra a 2 colunas do templo de Dagon e faz a sua última oração, pedindo ao Senhor para que perdoasse ele e que desse pela última vez força a ele, para que ele pudesse destruir ali de uma só vez os filisteus. E o Senhor então
deu força a Sansão e ele disse: morra eu juntamente com todos os filisteus. E a palavra de Deus diz que Sansão matou mais filisteus, mais gente na sua morte do que em vida. Mas, querido, o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos brincar com o inimigo e nem se gloriar nas nossas capacidades. O orgulho é algo que destrói o homem. Deus ama uma pessoa, o seu servo, que tem um coração quebrantado, que reconhece o poder de Deus, que reconhece o Senhor, que experimenta do poder de Deus na sua vida e que tem temor a Deus. O último personagem que nós vemos aqui dentro do texto fala que nem o rico nas suas riquezas. E quem nós lembramos aqui? Do jovem rico. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante, diz assim, ó: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, no caso de Jesus, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Versículo 19: honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Nós percebemos aqui, querido, aqui, esse jovem valorizou mais as riquezas deste mundo, mais os tesouros da terra, do que os tesouros de Deus. Na verdade, esse jovem ele não cumpria todos os mandamentos, porque ele não amava a Deus o suficiente. A palavra do Senhor diz nos mandamentos, quando Jesus ele então resume todos os mandamentos: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. E este jovem não amou a Deus o suficiente para obedecer aquilo que o Senhor havia pedido a ele. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. O Senhor estava testando o próprio jovem para mostrar para ele que ele não era uma pessoa que cumpria os mandamentos. Ele apenas havia tido uma vida religiosa. Ele apenas tinha tido assim uma experiência religiosa com a sua família, com os seus pais, mas ele não era uma pessoa realmente convertida. Ele não era uma pessoa que amava a Deus ao ponto de deixar tudo para servir ao Senhor. O Senhor Jesus, ele disse, querido, certa vez: onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A nossa vida, querido, depende totalmente do Senhor. A nossa vida depende totalmente de Deus. Se você é sábio, glória a Deus por isso. Se você é forte, glória a Deus por isso. Se você tem muitas prosperidades, se você é uma pessoa muito rica, glória a Deus por isso. A glória é de Deus, a glória pertence ao Senhor. E muitas vezes a gente vê que as riquezas do mundo, as ilusões deste mundo afastam as pessoas do Senhor. Por isso Paulo, ele certa vez declarou lá em Coríntios capítulo 6: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Porque ainda que você seja pobre, você vai entender que espiritualmente, se você é um servo do Senhor, que você é rico com as coisas do Senhor, com as coisas espirituais. E ainda que você não possua nada neste mundo, você já possui tudo, porque você é salvo por Jesus Cristo. Você reconhece o Senhor como seu Salvador, você reconhece o sacrifício de Jesus. E isso que é o mais importante. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter,
é ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Aí o versículo 24 de Jeremias, a palavra do Senhor nos dá o conselho então. Depois de dizer, olha, o sábio não se gloria na sua sabedoria, o forte não se glorie na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, querido, o que nós precisamos nos gloriar é em Deus. A glória é para o Senhor, a glória é para Deus, porque o nosso Deus, como está dizendo o texto, é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E se nós estamos vivos, se nós um dia alcançamos a salvação pela graça de Deus, foi porque o Senhor teve misericórdia de nós. Um dia o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz por mim e por você. Essa é a maior atitude de misericórdia que Deus teve para conosco. Porque por mais que eu venha padecer, por mais que eu venha sofrer neste mundo, eu posso ter a certeza de que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor me alcançou. E um dia, como diz o texto aqui, Ele como juiz fará justiça. E quando Ele fizer justiça, Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar e Ele então vai separar o joio do trigo. Ele vai dizer para os benditos do Pai: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai dizer para aqueles que não fazem parte do reino: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Isso, querido, não é nenhuma história fictícia, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos nos agarrar em Deus. Nós precisamos nos agarrar no Senhor, na certeza de que é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque Isaías fala lá no capítulo 9 de Isaías: um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É nisso que nós temos que nos gloriar que nós temos um Deus que é o nosso conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro, Jesus é o nosso Deus forte, é o nosso Pai celestial. Ele é que nos dá a paz que o mundo não pode dar, o amor que o mundo ainda não conhece, que só vai conhecer quando experimentar Jesus, quando experimentar o Senhor na sua vida. Então, meu querido, eu quero dizer para você: experimentar Deus constitui a glória do homem. Você quer se gloriar? Glorie-se no Senhor, glorie nas maravilhas do Senhor, glorie na salvação em Cristo Jesus, na remissão dos pecados, glorie-se nos livramentos que o Senhor tem te dado. Mesmo com esse problema de coronavírus, desses vírus, o Senhor tem sustentado a sua vida, o Senhor tem te posto de pé. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele já demonstrou o seu maior amor, que foi enviar Jesus para nos salvar. Então quero dizer para você, querido, se você porventura está assistindo esse vídeo e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o meu conselho é que você reconheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e que você possa verdadeiramente experimentar Jesus na sua vida. Eu tenho certeza que, como diz a palavra do Senhor, porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus, você será aceito pelo Senhor, porque Ele está à porta batendo. Basta que você abra o seu coração e o receba como Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.